Essa guerra não começou em 2026, ela foi construída, tijolo por tijolo, ao longo de 50 anos, por um regime com uma crença que nenhuma bomba consegue destruir. Não é uma disputa por território, não é por petróleo, nem por fronteiras. O Irã quer acabar com Israel, e a razão por trás disso é algo que o mundo ocidental raramente para entender de verdade. Esse exército treina seus soldados com 50% do currículo dedicado não a técnicas militares, mas à doutrinação ideológica. Financia milícias em 4 países ao mesmo tempo e opera com uma crença que a maioria dos analistas ocidentais simplesmente se recusa a levar a sério, a de que a destruição de Israel é um pré-requisito para o fim dos tempos. Como um regime chegou a esse nível de poder? O que está no centro dessa ideologia? E por que matar um líder pode não ser suficiente para destruir o que ele construiu? Antes de responder, precisamos entender o que foi erguido dentro do Irã ao longo de quase 50 anos. A tensão entre Irã e Israel não nasceu da noite para o dia. Ela é o produto de décadas de uma guerra que por muito tempo aconteceu nas sombras. Uma guerra indireta, velada, travada por milícias, por procuração e por discurso. Mas entender por que essas duas nações estão hoje num confronto aberto exige um passo atrás na história. Exige entender o que aconteceu dentro do Irã e o que foi construído lá, tijolo por tijolo, ao longo de quase 50 anos. Quando Israel nasceu como Estado e lutou suas primeiras guerras no Oriente Médio, seus inimigos eram árabes e sunitas, Egito, Jordânia e Síria. Com o tempo, acordos de paz foram sendo assinados nas décadas de 70 e 80, e aqueles conflitos foram, ao menos formalmente, encerrados. Mas a ameaça não desapareceu. Ela simplesmente mudou de endereço. O inimigo mais persistente, mais organizado e mais ideologicamente comprometido com a destruição de Israel passou a ser outro: o Irã. E aqui está o ponto que quase ninguém discute com profundidade. Essa rivalidade não é apenas geopolítica, não é só uma disputa por influência regional, por petróleo ou por território. Há uma camada muito mais profunda por baixo de tudo isso. Uma camada religiosa, doutrinária, quase apocalíptica. E é exatamente essa camada que explica os movimentos do Irã de uma forma que nenhuma análise puramente estratégica consegue alcançar. Para chegar até lá, precisamos entender a instituição que carrega essa ideologia nas costas e que nas últimas décadas se tornou o verdadeiro motor do projeto iraniano. Seu nome? A Guarda Revolucionária Iraniana, conhecida pela sigla IRGC. A Guarda não nasce como um exército convencional. Ela surge de milícias islâmicas que protegiam os clérigos, os religiosos xiitas, que a partir da Revolução Islâmica de 1979 passaram a governar o Irã. Diferente do exército regular, cuja missão é proteção das fronteiras do país, a Guarda Revolucionária tem uma missão escrita na própria Constituição iraniana: proteger os clérigos xiitas e exportar a revolução para fora do país. Não defender fronteiras, não proteger civis, exportar uma revolução. Na prática, isso significa que a Guarda é, desde a sua fundação, um exército ideológico e, para funcionar como tal, ela precisava doutrinar. Em seu treinamento, mais da metade do currículo não é técnica militar, é doutrinação ideológica. Os recrutas aprendem não apenas a lutar, mas o porquê de lutar. Aprendem o que significa o regime, aprendem o que representam os inimigos. E esse porquê tem raízes em algo que o Ocidente quase nunca leva a sério quando analisa o Oriente Médio. Ao longo dos anos, a Guarda foi crescendo. Na Guerra Irã-Iraque, em 1980, ela expandiu seus ramos, terrestre, naval e aéreo. Com o fim da guerra em 88 e a morte do Ayatollah Khomeini em 1989, o novo líder supremo, Ali Khamenei,
deu um passo decisivo. Ele criou as Forças Quds, literalmente as Forças de Jerusalém. Esse nome não é acidental, é uma declaração de intenção. As Forças Quds são o braço internacional da Guarda Revolucionária. São elas que operam fora do Irã, financiam milícias, treinam grupos armados em outros países e projetam o poder iraniano pela região. Ao mesmo tempo, Khamenei criou os Básides, uma milícia civil voluntária, infiltrada em todas as instituições da sociedade iraniana, responsável por vigiar, reportar e reprimir qualquer desvio da linha ideológica do regime. Com o tempo, a Guarda foi deixando de ser apenas uma força militar. Ela avançou sobre a política, sobre a economia e sobre a cultura. Em 2005, um de seus membros civis, Mahmoud Ahmadinejad, foi eleito presidente do Irã. Ministérios foram ocupados, empresas foram controladas. De uma milícia de 500 homens, fundada em 1979, a Guarda se transformou num Estado dentro do Estado, com tentáculos na inteligência, na economia formal e até na economia ilegal. É importante entender o porquê que esse processo de radicalização se acelerou. Em 1997, mais de 70% dos membros da Guarda votaram num candidato reformista, contrariando a orientação do próprio Khamenei. Para o líder supremo, aquilo foi um sinal claro. A segunda geração da Guarda havia perdido o norte ideológico e ele decidiu agir. O percentual de doutrinação ideológico no currículo da Guarda, que era de 20% em 2002, subiu para 30% em 2007 e chegou a 50% em 2009. Exatamente o ano da Revolução Verde, quando jovens iranianos foram às ruas protestar contra as eleições fraudadas. Vale entender o que esse investimento em doutrinação produziu concretamente. Em 2009, durante a Revolução Verde, a resposta da Guarda aos protestos civis resultou em cerca de 100 mortos. Em 2019, numa nova onda de protesto, desta vez motivada pelas regras do véu islâmico, a Guarda estava muito mais coesa, muito mais ideologicamente alinhada e muito mais disposta a defender a revolução. O número de mortos chegou a 10 mil civis. A terceira e a quarta geração da Guarda haviam sido formadas para isso. Mas o que move essa máquina? Qual que é o combustível ideológico que faz com que a Guarda Revolucionária e o regime iraniano como um todo enxergue a destruição de Israel não como uma opção política, mas como uma necessidade quase sagrada? A resposta está em 3 pilares doutrinários que se combinam de uma forma que o mundo ocidental raramente para entender. Vamos abrir um parênteses aqui. O primeiro pilar é a divisão do mundo em 2 campos. Na visão da Guarda, não existem estados-nação. Não existe uma comunidade internacional com seus tratados e suas fronteiras reconhecidas. O mundo é dividido entre a terra dos muçulmanos e a terra dos infiéis. Os muçulmanos, na interpretação xiita do regime iraniano, devem ser governados por um imã, e na ausência dele, pelo líder supremo, seu representante divino na terra. Tudo que não se encaixa nesse modelo é, por definição, ilegítimo. E Israel, nessa visão, não é apenas ilegítimo, é um instrumento do Ocidente, um braço colonizador plantado em terras que pertencem ao mundo islâmico. Os Estados Unidos são enxergados como o Satã do mundo, o grande vilão, a força do mal. E Israel é uma extensão desse mal. Dentro dessa lógica, confrontar Israel não é política externa, é obrigação religiosa. O antissemitismo permeia todos os aspectos da ideologia islâmica do Irã. O segundo pilar vem das entranhas da história interna do Islã xiita e de 2 batalhas travadas há mais de 1000 anos. A primeira batalha de Siffin, em 657 da Era Comum, depois de Cristo. Ali, o primeiro imã xiita divinamente ordenado perdeu a batalha contra Muávia,
fundador do califado omíada, porque seus soldados não foram suficientemente leais às suas ordens. Essa derrota foi incorporada à doutrina da guarda como uma lição permanente. A obediência ao líder supremo deve ser total e incondicional. Qualquer hesitação é trair a causa. Qualquer dúvida é reabrir a ferida de Siffin. A segunda batalha é Karbala, no ano de 680 da Era Comum. O imã Hussein, neto de Ali, liderou um pequeno grupo de soldados contra um exército imensamente superior e foi massacrado. Mas ele não recuou, ele sabia que a derrota era certa e mesmo assim se sacrificou. Esse gesto foi incorporado na doutrina da guarda com a mesma intensidade. O inimigo deve ser confrontado independentemente das chances de vitória. A disposição ao sacrifício é, em si mesma, um ato sagrado. Lutar sabendo que pode morrer não é loucura, é dever, obediência total ao líder, disposição ao martírio. Esses dois pilares juntos criam uma força militar que não calcula riscos de uma forma convencional. Um soldado formado nessa doutrina não pesa chances de sobrevivência. Ele pesa lealdade. E é sobre esses dois pilares que repousa o terceiro e mais perturbador elemento dessa ideologia, o mahdismo. O mahdismo é a crença no retorno do 12º imã xiita, Mohammed al-Mahdi, o imã oculto. Segundo a tradição xiita, ele foi escondido por Deus no ano de 873 da Era Comum para protegê-lo dos califados sunitas que perseguiam e matavam os imãs. Desde então, ele está oculto, e o seu retorno marcará o fim dos tempos, uma guerra apocalíptica entre o bem e o mal, na qual as forças do Mahdi vencerão e o mundo será finalmente governado sob a lei divina. Durante séculos, a postura dos clérigos xiitas foi passiva, de esperar o retorno do Mahdi. Os clérigos se mantinham fora da política, fora do governo, focados em questões espirituais. Mas em 1979, o Ayatollah Khomeini mudou essa equação de forma radical. Ele argumentou que os clérigos não deveriam esperar, deveriam preparar. Preparar o terreno para o retorno do Mahdi. E preparar esse terreno significa, entre outras coisas, expandir a Revolução Islâmica, combater os inimigos do Islã e eliminar os obstáculos que impedem esse retorno. Ali Khamenei foi ainda mais longe. Ele desenvolveu uma doutrina em 5 estágios necessários para que o Mahdi retorne. O primeiro é uma revolução islâmica, o segundo é um regime islâmico e o terceiro é um governo islâmico. O quarto é uma era islâmica e o quinto e último é uma civilização islâmica. Na visão de Khamenei, os 2 primeiros já foram conquistados. Os outros estão em construção e cada movimento geopolítico do Irã, no Iraque, na Síria, no Iêmen, no Líbano, é interpretado como um passo nessa direção. O ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad era tão devoto a esse culto que deixava uma cadeira vaga ao seu lado em todas as reuniões oficiais. O lugar era reservado para o Mahdi, caso ele aparecesse a qualquer momento. Ele também gastou 17 milhões de dólares do governo para reformar a mesquita de Jankaram, o lugar sagrado onde se acredita que o 12º imã retornaria. E chegou ao ponto de construir uma estrada entre a mesquita e o aeroporto internacional do Teherã, argumentando que se o Mahdi retornasse, ele não poderia ficar preso no trânsito. Essa lógica explica algo que analistas políticos ocidentais frequentemente tratam como irracional. Por que o Irã apoia grupos como o Hezbollah, o Hamas, o Houthis no Iêmen e as milícias no Iraque? Não é apenas geopolítica, é teologia aplicada. Cada frente de conflito é uma peça no tabuleiro de uma batalha cósmica, que na visão do regime está prevista nas escrituras. A guerra civil na Síria, por exemplo, foi interpretada pelos líderes do IRGC como o cumprimento de uma profecia. Textos históricos xiitas mencionam uma revolta na Síria que precederia o retorno do Mahdi. O surgimento do Estado Islâmico na Síria e no Iraque
foi lido como a manifestação de uma figura chamada Sufiani, um tirano maligno de origem sunita que apareceu antes da batalha final. A presença iraniana na Síria não foi apenas estratégica, foi para os membros mais doutrinados da guarda, uma convocação religiosa. Da mesma forma, o apoio aos Houthis no Iêmen remete a interpretações das escrituras xiitas que prevêem um movimento de resistência surgindo daquela região. E Israel? Israel ocupa um lugar singular nessa cosmologia. Na visão do regime iraniano, Israel não é apenas um adversário político, é um obstáculo ao retorno do Messias. Enquanto Israel existir, o Mahdi não pode retornar. E essa não é uma retórica de negociação, não é uma posição que se resolve com diplomacia ou acordos de paz. É uma crença religiosa estrutural, incorporada na formação de cada membro da Guarda Revolucionária, repetida em cada avaliação ideológica, celebrada em cada promoção de carreira dentro da instituição. Como a própria doutrina da Guarda define em publicação de 2022, ela se identifica como guardiões do Islã, soldados do líder supremo e martírio pelo povo revolucionário. Nota-se que povo revolucionário não é qualquer iraniano, é somente aquele fiel à revolução. Cidadãos comuns que discordam, que questionam, que não compartilham dessa visão, ficam de fora dessa proteção. Khamenei ainda incorporou à doutrina uma interpretação do conflito Rússia-Ucrânia. Segundo ele, antes da batalha final do bem contra o mal que trará o retorno do Mahdi, haverá uma guerra mundial. O início do confronto russo na Ucrânia seria mais um presságio, mais uma etapa em direção aos elementos que levarão ao retorno do 12º imã. Isso explica, em parte, o alinhamento do Irã com a Rússia. Na visão do regime, os russos estão ajudando a acelerar a chegada do grande momento esperado. Em meados de 2025, Israel e Estados Unidos atacaram juntos as instalações nucleares iranianas, Natanz, Fordow e Isfahan. O argumento era que o Irã estava próximo demais de desenvolver uma bomba atômica. As instalações foram abaladas. Cientistas nucleares morreram, mas o regime ficou de pé. E o Irã tirou uma conclusão simples. Mais do que nunca, precisava de uma bomba. Em vez de recuar, acelerou. Como resumiu a diretora da Associação de Controle de Armas, Kelsey Davenport, os ataques podem destruir instalações e atingir cientistas, mas não podem apagar o conhecimento nuclear do Irã. O Irã pode se reconstruir, e mais rapidamente agora do que no passado. Em 28 de dezembro de 2025, o Irã entrou em colapso por dentro. Manifestações populares eclodiram em dezenas de cidades contra o regime, contra a repressão, contra décadas de controle sobre cada aspecto da vida dos iranianos. O regime respondeu da única forma que sabia, com força. O que se seguiu foi descrito por observadores internacionais como uma das repressões mais violentas da história moderna do país. Em janeiro de 2026, as manifestações se intensificaram. O Centro Internacional para Direitos Humanos no Irã chegou a reportar até 43 mil mortos. Foi exatamente essa combinação, um país em chamas por dentro e um programa nuclear avançado por fora, que convenceu Trump e os Estados Unidos de que o momento havia chegado. Os protestos recuaram sob a força da repressão, e foi justamente quando recuaram que a operação militar foi lançada. 28 de fevereiro de 2026, Israel e Estados Unidos atacaram o Irã novamente. Dessa vez, com o objetivo declarado pelo próprio Trump: não apenas destruir o programa nuclear, mas derrubar o regime. Os primeiros alvos incluíram a residência oficial do Ayatollah. Logo nas primeiras horas, rumores começaram a circular. Netanyahu foi a público: temos sinais de que Khamenei não está mais aqui.
Horas depois, a Reuters confirmou com fonte do governo israelense. O Ayatollah Ali Khamenei, 46 anos no poder, segundo e único líder supremo desde a Revolução Islâmica de 1979, estava morto. O Irã retaliou em escala total. Mísseis e drones contra Israel, contra Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait. Dessa vez, não havia ataques telegrafados, combinados ou simbólicos, como nas vezes anteriores. O Irã escalou de verdade, e isso confirmou uma leitura que o regime havia feito desde o início. A guerra, em alguma medida, era desejada. A aposta era que um inimigo externo reunificaria a população contra o invasor, fazendo o ódio ao invasor substituir, ao menos temporariamente, o ódio ao opressor. Trump anunciou 3 objetivos: impedir que o Irã tivesse uma bomba atômica, derrubar o regime e destruir os estoques de mísseis balísticos, e convocou diretamente a população iraniana. Muitas bombas vão cair aí, se protejam e vão para os abrigos, e depois é a chance de vocês lutarem. Com Khamenei morto, o que sobrou foi exatamente o que ele havia construído ao longo dos anos. Para se consolidar no poder, o Khamenei foi cedendo espaço e influência à guarda revolucionária em troca de proteção e lealdade. Outros ayatolás foram presos, silenciados, monitorados. A liderança religiosa virou fachada. O poder real sempre esteve nos quartéis. A teocracia iraniana, na prática, já era há tempos uma ditadura militar com roupagem religiosa. Com o símbolo morto, o que sobrou foi a máquina. E derrubar essa máquina, no entanto, não é só matar o seu símbolo. A guarda revolucionária é formada por milhões de pessoas, doutrinadas, armadas, convictas. Ataques aéreos destroem instalações, mas não substituem convicções formadas ao longo de décadas, com 50% do currículo dedicado à doutrinação ideológica. Para o regime cair de verdade, seria necessária uma mobilização interna, desertores, grupos organizados, população nas ruas. E a população que foi às ruas em dezembro de 2025 foi massacrada. 43 mil mortos depois, o impulso havia recuado, e o que restava era a guerra vindo de fora, num momento em que a resistência interna ainda não havia se reorganizado. O que fica de tudo isso é uma confusão que vai além de quem vence essa guerra. O conflito entre Irã e Israel nunca foi apenas uma disputa por território ou influência. Foi, desde suas origens, o choque entre 2 projetos de mundo incompatíveis. De um lado, um Estado que busca segurança e reconhecimento. Do outro, um regime que passou décadas construindo um braço militar para executar suas profecias e que enxerga a existência de Israel não como um problema político a ser negociado, mas como um obstáculo ao retorno do seu Messias. Destruir instalações nucleares é possível. Matar um líder supremo é possível. Destruir uma crença construída ao longo de 50 anos dentro de uma instituição armada e doutrinada é outra história.